Boa noite a todas, graça e a paz. É com muita alegria que estamos aqui esta noite para celebrarmos o Dia Internacional das Mulheres. E nós vamos fazer essa celebração através de um culto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E essa noite o tema que irá ser trazido será Nutrição e Saúde da Mulher à Luz do Evangelho. Tem como preletora nossa irmã e nutricionista Sâmia. E neste momento eu convido as amadas a fecharem seus olhos para estarmos orando ao nosso Deus. Vamos orar? Pai Santo e querido, te agradecemos porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos aqui cultuando o teu santo nome, que possamos, Pai, ser edificadas grandemente esta noite. Que cada um de nós, Pai, possamos estar com o coração aberto para receber a Tua palavra. Nos abençoe, que esse seja um momento de muita alegria e que seja para a honra e glória do Teu santo nome. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Convido as amadas a abrirem as suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 31. Vamos começar a leitura a partir do versículo 10, com o louvor da mulher virtuosa. Vamos fazer essa leitura, né? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. E ainda noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã e escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, que de público as suas obras a louvem. Amém? Esse é um texto bastante conhecido, mas que nos traz muitas verdades, né, para as nossas vidas, para o nosso crescimento, e que nós possamos honrar o nosso Deus como a mulher que está descrita aqui nesse texto. Louvado seja o Deus por isso. Agora eu passo a palavra para a nossa amada irmã Gleijane, que nos abençoará com um louvor ao nosso Deus. Boa noite, amadas, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar e
em santidade vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os planos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Alvo mais que a neve quero ser, pra te honrar, pra te agradar, e em santidade vou viver em todo tempo, pois sou teu templo. Renuncio tudo que é impuro, renuncio minha carne, renuncio o mundo e os planos que não te glorificam, Senhor. Eu renuncio por amor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, Senhor. Eu quero ser santo, 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 como santo és, como santo és, Senhor. Amém. Boa noite a todos, as graças e a paz do Senhor. Vamos fazer mais uma leitura bíblica no livro de 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 6. Passemos a ler. Mulheres, sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo,
que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Amém. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos a fluir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Boa noite, amadas irmãs. Vamos fazer uma leitura no Salmos 46, a partir do versículo 1, só o versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Irmãs, como todas nós, sabemos, estamos passando por momentos difíceis. Essa pandemia mudou tudo, Como Hernandes Dias Lopes costuma dizer, mudou as agendas do mundo, das nações. Transformou, Mudou, aliás, as nossas vidas. Mas não é por isso que não vamos deixar de confiar no Senhor. Como o Salmo 46 diz, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Devemos confiar plenamente no Senhor, porque se Ele quiser, num estralar de dedo, Ele pode cessar essa pandemia. Existem muitas pessoas que estão sofrendo, outras perderam suas vidas, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E nesse momento vamos orar para que o Senhor chegue com providência em meio a esse caos, que se tornou o mundo. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabemos que nada foge do controle das tuas mãos, ó Deus. Te rogamos, ó Deus, te pedimos, ó Deus, te imploramos que o Senhor, segundo a tua vontade, possa estar cessando, ó Deus, essa pandemia. Que as nossas vidas, Senhor, possam ser transformadas, mas pelo Senhor, Deus, não por causa da pandemia, Senhor. Mas que possamos, Senhor, confiar em Ti, confiar na Tua providência, confiar no Teu cuidado, ó Deus.
Que o Senhor possa estar chegando nos hospitais, ó Deus, onde muitos estão precisando, Senhor, de UTI, de outros equipamentos, ó Deus, para poder respirar, de respiradores. Que o Senhor possa estar, Senhor, confortando corações daquelas pessoas, Senhor, que perderam seus entes queridos, ó Deus. Que o Senhor possa estar consolando, ó Deus. Ó Deus, abençoa, Senhor, faz a Tua vontade em nossas vidas, ó Deus. Nos ajuda a passar, Senhor, por esses dias tão difíceis, ó Deus, em nossas vidas, ó Pai. Mas sabemos, como eu falei, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. E é no nome de Jesus Cristo que desde já Te oramos e Te agradecemos. Amém. Irmãs, não vamos deixar de usar, né, as nossas máscaras, o álcool em gel, o distanciamento, porque é um decreto e devemos cumprir, né, como servas do Senhor. Amém. Boa noite, irmãs, novamente, e boa noite os que estão em casa assistindo. Eu vou orar pela palavra. Em 1 Coríntios diz assim, o versículo, capítulo 12, versículo 20, né? É certo que somos muitos membros, mas um só corpo, né? Que nós estejamos unidas em um só corpo e um só espírito, né? Baixemos nossas cabeças e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui reunidos em Teu nome. Que o Senhor venha receber, ó Deus, essa palavra. Suave as Tuas narinas, ó Deus, e que nós venha compreender mais e mais da Tua palavra. Né? Que o Senhor abençoe a irmã Sami, ó Deus, que vai trazer o estudo, né, do Dia Internacional da Mulher, né? Falar sobre alimentação, né, o cuidado com o nosso corpo e outras coisas que ela vai trazer no estudo que ela estudou, que venha de encontro aos nossos corações, né? E que nós estejamos firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntas pela fé do Evangelho, né? E também faço esta oração para que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento da Tua palavra, Senhor. Essa é a oração que eu faço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. A irmã Sâmia. Boa noite, graça e a paz. Inicialmente, né, quero dizer que para mim fiquei muito feliz, né, quando a irmã Evani propôs esse tema de falar sobre alimentação para as mulheres, porque ultimamente, né, as mulheres sempre têm muitas atribuições e vai deixando o autocuidado para depois, né? Vai deixando, não tem tempo para o autocuidado. E a alimentação, com pequenos detalhes, a gente pode estar acrescentando na nossa rotina esse autocuidado por meio da alimentação. Então é um tema bastante importante e relevante para a saúde da mulher, né? Para o autocuidado da mulher. E o versículo que a gente escolheu, né, para ser o versículo base de estudo para essa noite, para esse culto, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, né? Que as irmãs, quem está acompanhando o culto aí de forma cada um na sua casa, né? Mas que está em adoração ao nosso Deus, possa abrir e acompanhar 1 Coríntios 6, versículo 20, que diz assim: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Gostaria de convidar para abaixar suas cabeças em oração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que o Senhor possa, ó Deus, abrir os nossos corações para que a gente possa entender, ó Deus, qual é a Tua vontade em nossas vidas e para que a gente possa, ó Deus, utilizar o nosso corpo para sempre Te glorificar. É em nome de Jesus que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Irmãs, estamos distante aqui, eu vou tirar a máscara porque eu acho que fica
melhor aqui para falar. Né, que a gente está respeitando, só ressaltando que a gente está respeitando todos os protocolos, né, só está aqui as pessoas que estão fazendo esse culto acontecer, né, as irmãs que participaram fazendo leituras e orações, dirigindo o culto, e o irmão Aldemir que está auxiliando aqui na transmissão. Né, e nós estamos respeitando o distanciamento, a máscara e o álcool em gel, certo? Todos os cuidados para evitar, né, a transmissão, contaminação da Covid. Né? Continuando aqui, né, para o versículo, contextualizando, né, para a gente entender um pouco sobre o que se trata, né, esse versículo. Ele está lá no capítulo, no livro de Coríntios, né, foi escrito por Paulo, um capítulo que foi escrito para a igreja de Coríntios, com orientações e exortações para esses irmãos que estavam vivendo, né, uma série de pecados. E nesse capítulo em que está esse versículo em si, ele faz uma alerta aos irmãos com relação ao perigo da imoralidade. Né? Alguns irmãos de Coríntios estavam utilizando os seus corpos, né, para a imoralidade sexual, prostituição mesmo, né? Imoralidades que não agradam a Deus e que não honram a Deus ao nosso corpo, né? E aqui ele chama atenção porque Jesus, ele levou, quando Jesus carregou aquela cruz, quando Jesus sofreu aquelas dores, aquelas acusações, né, derramou sangue naquela cruz, ali era humilhação, né, para os judeus, e ali ele estava carregando sobre si a culpa dos nossos pecados, né, pagando pela culpa dos nossos pecados. E então, ali, todo aquele que crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, né, Jesus pagou, né, pela culpa dos nossos pecados. Então, e foi um alto preço, porque ele pagou com a própria vida, né, Jesus morreu, e naquele momento que ele estava na cruz, Deus se afastou dele, porque ele estava carregando sobre si todos os nossos pecados, e ali foi a maior aflição, né, que Jesus viveu, aquela ira, sentir a ira de Deus sobre ele, né, por nós, e esse foi um alto preço que ele pagou. Então, por isso que o nosso corpo, para todo aquele que crê em Jesus Cristo, o nosso corpo é para o Senhor, porque foi um alto preço que ele pagou ali naquela cruz, né? E pelo nosso corpo ser do Senhor, nós devemos ter um cuidado com ele, né? Tanto nas nossas ações, como utilizamos o nosso corpo, como aqui Paulo, nessa parte que ele vem exortando aos irmãos com relação ao cuidado da imoralidade, mas também nós devemos ter o cuidado com o nosso corpo por conta da nossa saúde, porque nós somos templo do Senhor, né? Então nós devemos ter esse cuidado, e é nesse sentido que aqui nós temos esse versículo, né, para esse estudo, porque nós temos que ter esse cuidado com alegria, né, porque isso glorifica a Deus. E assim, aí você deve estar se perguntando, né, mas e qual é a relação de Deus com a nutrição? Lá em 2 Timóteo 3,16, diz que toda a escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil, né, para o ensino, para a repreensão, para a correção e para fazer apto, né, a boa obra, para a gente fazer a justiça, né, a boa obra. Então, a palavra também é útil também para os ensinamentos, para o cuidado do nosso corpo, para o cuidado, né, com relação à alimentação também. E a relação maior de Deus, né, com a nutrição está desde a criação, né, porque Deus criou os céus e a terra, né, Deus criou o mundo, Deus criou o homem, criou tudo o que há neste mundo, né, e por meio dessa criação, Deus se revela, né,
ele revela a sua glória por meio da criação, como está lá em Salmos 19, que diz que os céus declaram a glória de Deus e os firmamentos proclamam as obras da sua mão, né? E também lá em Romanos, ele diz que Deus, ele se faz conhecer e se é manifesto pela sua criação, e por isso o homem é indesculpável. Então, os homens são indesculpáveis porque Deus se revela de uma forma geral por meio da sua criação. E a ciência, ela também revela essa glória de Deus. Lá no Salmo 104, a gente pode observar, se você ler, depois você pode ler, né, esse Salmo. Lá ele vem descrevendo, o salmista descreve os eventos que acontecem na criação, né? Esses eventos são observados por nós, e é isso que a ciência observa. A ciência observa aquilo que é revelado por Deus, toda a criação, certo? Então, a ciência também mostra que houve uma criação, e não pelo nada, né? Que não surgiu pelo nada, não foi criado pelo nada. Algo criou, né? A ciência mostra isso, que algo criou tudo que existe, né? Pastor Luiz Saião, no seu estudo na Rota 66, ele descreve da seguinte forma: a ciência existe em função de uma visão bíblica, que Deus deu um universo compreensível e uma mente capaz de compreender para o homem, certo? Então, tem essa relação. Muitas pessoas acham que ciência, Deus não tem nada a ver com ciência, né? Deus não tem nada a ver com ciência, mas tem tudo a ver, porque tudo revela a glória de Deus, certo? E a nutrição, né? E a nutrição é uma ciência. E assim, eu sempre fui encantada quando eu comecei a estudar nutrição. O que mais me encantava na nutrição era poder trabalhar, né? Ajudar as pessoas a cuidar da saúde das pessoas por meio de uma criação de Deus, que é o alimento, né? O alimento, ele já existe porque Deus criou. Então, isso sempre me fascinou, digamos assim, na nutrição, porque a gente tem o cuidado, né, da saúde da pessoa por meio da alimentação, né, por meio da criação de Deus. Então, lá em Gênesis 1, 29 e 30, né, mostra Deus dando a providência através da alimentação para Adão e Eva, né, da providência divina por meio da alimentação. Lá em Êxodo, quando os israelitas estavam no deserto também, né, mostra as codornas, o maná, o alimento que Deus providencia, né, para o seu povo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 a 26, também fala, né, não andeis ansiosos. Deus, ele provê o alimento. E João, que traz lá no capítulo 6, versículo 35, o nosso alimento espiritual, que é o nosso pão da vida, né, que é Jesus Cristo, né? Então, tem tudo a ver Deus com a nutrição, né, com Deus. Toda a escritura, como eu disse, é inspirada por Deus, então lá se tem tudo o que nós precisamos conhecer, certo? Então, voltando aqui para a saúde da mulher, né, para a alimentação, aí a gente chega nos dilemas, né? A mulher, ela hoje digamos, imergida assim de informações, né? Redes sociais, televisão, internet, né? Tudo aí que a gente abre tem falando sobre a alimentação. E tem algumas dilemas, né?
Por exemplo, a mídia e os fast foods, alimentos rápidos, alimentos prontos, né? A gente abre a televisão, a gente vê propagandas de refrigerantes, alimentos, pede uma comida rápida, não tem tempo para fazer, então liga, né, para uma rede social X que entrega o alimento pronto, alimentos industrializados, alimentos calóricos, né, frituras, que enche o olho da gente, enche a nossa água, né, a nossa boca de água. Então, a gente fica à mercê dessas, entre aspas, tentações, né, de alimentos, né, gostosos aos nossos olhos. E também nas redes sociais a gente abre, tá lá a blogueirinha, né, toda de corpinho perfeito, barriguinha sarada, né, a atriz, a pele de pêssego, de bebê, né, eu ficava assim, eu assistia às vezes as novelas, meu Deus, não tem nenhuma com a pele parecida com a minha, que eu sempre tive problema com acne, né, e aí a gente fica se cobrando, né, ter aquela perfeição, e ao mesmo tempo a gente fica não querendo se desvincular, né, de alimentos gostosos que a gente gosta, né, ama comer, e a gente pensa muitas vezes que precisa abdicar deles, né, para poder ter aquele corpo perfeito, e aí fica aquele conflito na nossa cabeça, né? Vem as comparações, e também tem a questão da mídia e o empoderamento, né? O empoderamento feminino. Aí chega a autocobrança. No sentido de quê? No sentido que muitas vezes, né, esse empoderamento feminino vem competir com as funções que características do homem, né? E a gente sabe que Deus criou a mulher e o homem de formas diferentes, né? Justamente porque eles assumem funções diferentes, eles se completam, certo? A mulher, ela é auxiliadora idônea do homem, e o homem é aquele para proteger, para amar a mulher, né? E os dois se completar. E só que o que acontece hoje, né? Por conta do pecado mesmo, acontece que se torna uma competição, né? A mulher hoje é muito cobrada para exercer as mesmas funções do homem, e aí ela se autocobra para exercer essa função mesmo de igual para igual, só que a gente tem características diferentes, né? E isso muitas vezes mexe com a mulher, né? A mulher precisou sair para trabalhar fora do lar, né? E também isso sobrecarrega a mulher também, né? Então tudo isso mexe com a mulher e acaba mexendo no tempo, mexendo emocionalmente também, né? E vai acumulando as coisas, e a mulher muitas vezes vai deixando, né, o autocuidado para depois. E ainda tem os outros, né? O que os outros pensam, né? E aí como enfrentar tudo isso, né? Como cuidar da saúde e em meio a todos esses dilemas, né? Será se eu preciso mesmo ter o corpo perfeito? Mas e será se existe um corpo perfeito? Né? O que é esse padrão? Será se o meu corpo perfeito é o mesmo seu corpo perfeito, né? E a gente precisa se questionar, né? E a palavra de Deus, ela nos orienta. Muitas vezes a gente sofre com esses dilemas porque a gente olha as circunstâncias, né? Olha o que o outro quer da gente, mas a gente não para refletir. O que Deus quer de mim realmente? O que eu quero para mim, né? Então isso é importante a gente estar refletindo, sempre examinando, né, de acordo com a palavra de Deus. Então, irmãs, a gente, para entender um pouco essa fragilidade humana e a força divina, né, eu trouxe aqui uma passagem
que está lá em Romanos 3, capítulo 3, versículo 20 ao 26, certo? Que mostra bem essa clareza, essas fragilidades, esses dilemas que a gente vive, né? Muitas vezes estão enraizados, tem a raiz, na verdade, com relação ao pecado. Nosso coração, o coração do homem é pecaminoso, né? Tem os desejos da carne e por isso a gente tem as nossas fragilidades humanas, mas a gente tem uma força divina. Vamos lá ler Romanos 3, versículo 20 ao 26. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a justiça, a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Gente, não há nenhum justo, nenhum, como Paulo citou, né, em capítulo anterior, ou em versículo anterior, não há nenhum justo capaz de cumprir a lei. Não há ninguém que obedeça a lei, né, por si mesmo, não há. Somente se tornamos conscientes do pecado, né? A lei nos faz saber que somos pecadores, porque a gente não consegue obedecer por vontade própria, né? A gente luta, né? Mas por vontade própria mesmo, lá no fundo sempre acontece alguma coisa que a gente não consegue obedecer integralmente. Mas Deus, sabendo disso, que nós não conseguiríamos, Ele enviou seu Filho amado, Jesus, né? O qual Ele fez isso, perfeito, santo como Ele é, Ele fez isso e carregou sobre si a culpa dos nossos pecados, né? Para pagar, como eu disse anteriormente, para pagar a culpa dos nossos pecados, né? E o nosso pecado é justamente a desobediência àquilo que Deus quer que a gente faça, né? A gente não consegue fazer. E por meio da fé em Jesus Cristo é que somos justificados dessa culpa. E somente por meio de Jesus é que nós conseguimos agradar a Deus e lutarmos contra os nossos pecados, né? Apesar de crermos em Jesus, a gente tem uma luta constante, porque a gente não deixa de ser pecador, né? O nosso coração não deixa de ser pecaminoso, mas por meio de Jesus, o nosso fardo se torna mais suave, né? Porque Ele carregou isso e Ele nos concede a graça, né? Quando a gente reconhece, quando a gente procura, né, por meio de oração, por meio da palavra, está sempre se examinando e está sempre buscando ao Senhor, né? E glória a Deus por isso. Então, entendendo toda essa fragilidade humana, entendendo essa força divina, né, que é por meio da graça, né, e por meio da fé em Jesus, a gente vai voltar agora para as partes de nutrição mesmo, né, de doenças e situações hormonais que afetam as mulheres, né? E aí eu começo com a obesidade, né? A obesidade que tem um número bastante elevado, cada dia, né, cresce os números de pessoas obesas, tanto em nosso país quanto em ritmo mesmo mundial, né, em escala mundial. Então, mas o que é obesidade, né? A obesidade, ela é uma doença, tá, gente? Ela é uma doença, né? E ela é caracterizada
pelo excesso de gordura corporal. Ela tem um diagnóstico, né? E esse excesso de gordura corporal, ele afeta na saúde cardiovascular, na saúde metabólica, trazendo algumas doenças como diabetes, né, como hipertensão. Também afeta no funcionamento do intestino, na saúde do nosso intestino, que é primordial para toda a saúde do nosso corpo. Então a obesidade, ela mexe com desencadeia várias outras doenças, certo? Então é importante que nós tenhamos um cuidado, né? E nós busquemos sempre tratar, né, como realmente como a doença que ela é, porque ela afeta tem várias causas, então ela precisa realmente de ajuda profissional para estar sendo tratada. O diagnóstico de obesidade, ele é feito tanto pelo IMC, que o que é o IMC, né? O peso e a altura, né, ao quadrado. É o peso dividido pela altura, né, estatura ao quadrado. E esse IMC, quando ele é maior ou igual que 30 kg por metro quadrado, aí essa pessoa, ela é diagnosticada com obesidade. Mas não só isso, né, que caracteriza a pessoa obesa. Ela tem que ver também a questão do percentual de gordura, porque só o IMC não dá para saber se aquela pessoa, se aquele IMC é mais de músculo ou mais de gordura, certo? Porque a massa muscular, ela pesa mais do que a gordura. Só que a massa muscular, ela é benéfica para o nosso corpo, tá certo? E a gordura tem que saber se ela está em excesso para saber se é obesidade. Então tem que se avaliar um todo, certo? Não é só por meio do peso. Tem outras medidas que a gente afere, como a circunferência da cintura, né? Como as dobras cutâneas, e tem também alguns tipos de balança, como a bioimpedância, o exame de bioimpedância, que já traz a composição corporal, que já traz esse valor de percentual de gordura. Então, mas Sâmia, como é a classificação para obesidade ou excesso de peso por percentual de gordura? Para percentual de gordura elevado, tem que dar um percentual maior que 26, certo? 26% de gordura corporal. E para obesidade é maior que 32%. E isso dependendo da faixa etária. Aqui eu peguei a partir de 21 anos. Mas em cada faixa etária tem a sua distribuição. Porque como a gente vai ver posteriormente, a mulher, de acordo com o que vai envelhecendo, o percentual de gordura dela aumenta, certo? Então esse padrão também vai aumentando. Com relação aos fatores que causam a obesidade, o que causa a obesidade? Né? A genética, e aí é um dos fatores que a gente não pode, não é modificável assim, mas existem estudos dentro da nutrição, como a nutrigenômica e a nutrigenética, que trabalha nutrientes em si, de acordo com o mapeamento genético da pessoa, já tem isso, né? A pessoa faz o exame de mapeamento genético e aí a alimentação é toda baseada nesse mapeamento genético, certo? Já tem relacionado também várias doenças com relação à questão de genes, e uma pessoa... as pessoas muitas vezes já são predispostas à obesidade, né? A questão da genética. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser levado em conta com relação às causas. O estilo de vida, e aí esse é modificável. Os fatores emocionais, que também tem a ver com o ambiente, com o histórico da pessoa, mas que também são modificáveis. E o ambiente em si, né? O ambiente, se a pessoa vive num ambiente, por exemplo, de cidade grande, que pega aquele trânsito, né? É um ambiente bem estressante, né? Então, tudo isso influencia na causa da obesidade. Com relação ao estilo de vida, o que nós temos? O que aconteceu? A gente tem uma dimensão, uma ampla variedade de alimentos, e a gente dispostos a eles, né? Nós estamos tendo acesso a muitos alimentos, e isso facilitou com que a gente consumisse mais,
certo? Com o advento da industrialização, e aí veio os alimentos rápidos. Então, a gente o quê? Aumentou o nosso consumo alimentar, certo? E aí, aqui, eu quero chamar a atenção de vocês para o que a palavra diz, né? Como é que a gente deve nos nortear através dessa gama de alimento que a gente tem, né? Às vezes a gente dá vontade de comer tudo que chega num local que tem um horror de alimento, a gente dá vontade de comer tudo, né? Enche os olhos. Mas o que a palavra diz com relação a isso? Ela diz o seguinte: porque, lá em Gálatas 5, 19 e 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza. Aí eu quero chamar a atenção de vocês lá para glutonarias, né? Já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A glutonaria aqui é justamente essa questão de ter o amor ao alimento, né? Não comer, tá satisfeito, mas come mesmo assim porque tá bom, né? Não ter aquele controle sobre o desejo de comer, certo? Então isso é um pecado, é obra da carne, né? Então Deus nos mostra isso, já nos mostra isso, né? Que quando a gente come além do que o nosso corpo necessita, isso já é um pecado, né? Já é uma obra da carne, desejo da carne, certo? Então aumentou o consumo de comida e diminuiu a atividade física, e muitas vezes o sedentarismo ele está ligado, né, a outro probleminha que está lá em Provérbios 13, versículo 4, né? O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. E aí a gente tem que ter cuidado, tanto com a glutonaria quanto com a preguiça, né? Que são dois pecados, são dois desejos da carne que afetam a nossa saúde. Se a gente nos deixar levar, né, pela falta de vontade, pela preguiça de fazer uma atividade física, né, a gente fica sedentário. E se a gente nos deixar levar pelo desejo de comer mais e mais e mais, a gente vai acabar tendo um excesso, né, de gordura que vai fazer também prejudicar a nossa saúde, certo? Fatores emocionais também afetam, causam a obesidade. São muitos fatores emocionais que levam a pessoa a ter compulsão alimentar, certo? Que é um problema emocional que também tem origem pecado também. Como diz lá em Filipenses 4:6, ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. A ansiedade, principalmente com essa pandemia, tem afetado muitas pessoas, né? Eu luto diariamente contra a ansiedade. E é muito difícil, eu sei o quanto é difícil nós lutarmos contra a ansiedade, contra a nossa mente. Mas Deus, Ele nos dá a sua palavra sobre isso. Então a gente tem que colocar em súplicas, em oração, e buscar a Deus para saber qual é a vontade dele por meio da sua palavra, né? Através também da comunhão com os irmãos, né? E também buscando, Deus nos oferece pessoas profissionais capacitadas também para estar ajudando, né? Com relação a esses problemas, né? Mas aqui ele enfoca justamente isso, que nós temos como, né, tratar todos esses problemas que têm origem também no pecado, né? Então, e o que fazer, né? Eu sofro com tudo isso e eu não consigo mudar essa situação, mas o que eu devo fazer? Eu não sei por onde começar. A primeira coisa, né, avaliar como está a sua vida, né? Com o que você faz. E outra coisa, a questão da autorresponsabilidade, né? Você é responsável pelas escolhas que você faz, né? Nem sempre a gente vai acordar 100% motivado. Infelizmente não é assim, eu queria que fosse, né? Mas nem sempre a gente vai acordar 100% motivado.
E a gente tem que colocar isso em nossas cabeças, né? Se a gente sabe que eu tenho um problema e que eu preciso mudar, então eu tenho que buscar soluções, buscar ajuda quando eu não consigo sozinho, né? Ter sempre essa mente e avaliar, examinar o que faz, né? E buscar meios de estar sendo estimulado, certo? Porque senão a gente desiste. A gente desiste porque aparecem muitos obstáculos para a mudança, muitos, certo? Primeiramente, atentar para o consumo de água. Você já avaliou quanto de consumo de água você bebe? Geralmente a gente bebe pouco, né? Geralmente a gente passa o dia e não bebe água. E a água é essencial para a nossa saúde, porque todo o nosso corpo ele precisa de água. Todas as reações que acontecem para o nosso corpo precisam de água. Para o emagrecimento, precisa de água. Então, a gente precisa, né? Tem um cálculozinho que ajuda você a calcular a quantidade de água necessária para você por dia, que é 35 ml, você pode estar anotando para depois fazer. 35 ml vezes o seu peso. O resultado dessa multiplicação é a quantidade de água que você necessita durante o dia, certo? E aí você já pode estar colocando a garrafinha, colocando no despertador de 2 em 2 horas, né? Para estar bebendo, porque senão a gente esquece mesmo. Então, essas são estratégias que a gente pode estar utilizando para estar consumindo mais água e que vai melhorar com certeza a sua saúde intestinal, a sua saúde também com relação se você tem um problema da obesidade, qualquer outra também vai estar ajudando. Eu tenho um hábito de beliscar ou eu faço as refeições em horários já definidos. Não importa se 4 refeições ao dia, se 6, se 5, se 3, mas eu tenho horários definidos e essas refeições têm uma qualidade nutricional boa. E aí? O que acontece muitas vezes, as pessoas chegam e dizem, eu não sei o que está acontecendo porque eu não consigo emagrecer. Aí quando a gente vai avaliar, realmente a pessoa não come muitas refeições, mas ela tem o hábito de estar de vez em quando comendo uma coisinha. E quando isso acontece, a gente não tem controle da quantidade que a gente está consumindo. E ali a gente vai consumindo mais do que o nosso corpo necessita, certo? Então tem que ter o cuidado. Então o que eu oriento, ter os horários definidos, né, das refeições de acordo com sua rotina. Ter se é 4 refeições durante o dia, 5 refeições que eu vou fazer, então determina horários durante o seu dia, durante a sua rotina, que ali você vai comer. Aí você vai comer aquilo, mas vai comer tudo? Não, né? Vai comer naquela quantidade que lhe sacia com alimentos, fonte de carboidrato, né? Que são as massas, às vezes integrais, pode ser a refinada, mas coloca uma proteína para dar saciedade, né? Um ovo, um frango, um peixe, uma carne, né? Uma fruta, uma verdura, né? Então, ter esse balanceamento, esse equilíbrio na sua alimentação, nas suas refeições durante o dia, certo? Escolha os alimentos ultra industrializados olhando o rótulo. Você tem esse costume de olhar o rótulo, né? Sabe como olhar a lista de ingredientes no rótulo de alimento. Então, às vezes você chega no supermercado, tem aquela amplitude de alimentos industrializados. Você sabe escolher qual molho de tomate pegar? Então, olha na lista de ingredientes e escolha aquele que tiver a lista de ingredientes com menos número de ingredientes. Quanto menor a lista de ingredientes, menos prejudicial é aquele alimento, melhor é aquele alimento industrializado. Então, quanto menor o número, né, menor o nome de ingredientes da lista de ingredientes, melhor para se escolher, né? Por exemplo, aqui fui comprar uma massa para tapioca pronta, aí eu fui lá, tinha uma que a lista era enorme, inclusive com nomes que a gente não conhece, né, que são os famosos conservantes. E tinha outra que era só a fécula de mandioca e água,
Então, qual é a que eu vou escolher? A que tem só fécula de mandioca e água. Então, a que tem menor número de ingredientes. Você sempre olha a lista, né, entre os produtos e escolha essa. Inclua, né? Eu incluo legumes e folhosos nas minhas refeições, no almoço, na janta, e aí, né? Se não inclui, bora começar a incluir 2 por semana, aos poucos, na que eu tenho condição, certo? Como está o meu café da manhã? Geralmente, muitas vezes as pessoas comem beiju com café, pão com café. E são alimentos de massas refinadas, né? E que no instante a gente já está com fome novamente. Então, esteja sempre colocando um ovo, né? Um queijo, uma fatia de queijo, para estar dando uma maior saciedade. Ou se não pode estar comendo, como uma fruta após, uma fruta com casca, né? Goiaba, uma maçã, que tenha fibras, porque isso vai lhe dar uma maior saciedade, vai demorar mais a fome a chegar, certo? É importante o café da manhã. Como estão os meus lanches? Eu só lancho as frituras, salgadinhos, coxinhas, bomba. Como é que tá, né? Hambúrguer. Como é que tá esse lanche? Ou eu tenho, né, como as frutas, como eu tenho vontade de comer uma coisa mais, digamos assim, pesada, pego o pãozinho, boto um alface, um tomate, boto um ovo dentro, né? Como é que está esse consumo? Ou é aqueles biscoitos que eu compro mesmo pronto, né? Não faço meu próprio lanche, né? Hoje a gente tem uma variedade de alimentos que dá para se fazer rapidinho, certo? Como está o meu intestino? Como eu já disse, a saúde do intestino é fundamental, gente, para a questão da obesidade e para a nossa saúde do corpo total. Certo? Então a gente precisa saber se é aquela pessoa que demora muito a ir ao banheiro, como é que tá, né? O número 2, né? Como é que tá as fezes, né? Enfim, isso é importante a gente saber para a questão da nossa saúde intestinal, para a questão da nossa saúde, né, com relação à obesidade. Isso é importantíssimo no processo de emagrecimento também, gente. Falta de água e de fibras, né? Isso vai indicar, nessa saúde do intestino, vai indicar isso, a falta de água e de fibras, né? Se está muito ressecado, as fezes, é porque está faltando água ou fibras, né? E estou me movimentando, a prática de atividade física é essencial, certo? Com relação aos transtornos alimentares, né? O que acontece muitas vezes é o contrário, a idolatria do eu, né? Do corpo. As pessoas veneram, ultimamente com essas redes sociais, as pessoas veneram o corpo, né? Então querem estar mostrando uma coisa perfeita para outras pessoas, né? Resumindo, é isso, né? E aí acabam alimentando a idolatria do eu, né? Querendo mostrar uma perfeição que, como eu já disse, ela não cabe a nós, né? Focamos no eu e na nossa imagem, e aí o nosso corpo, ele se torna o nosso tesouro, ele rouba qualquer outra coisa do nosso coração, né? Então, o que acontece? A anorexia, não quer comer, né? A pessoa se vê, tem um distúrbio realmente de imagem corporal. Ela se vê, se enxerga no espelho gorda, sendo que ela já está bem magrinha, né? Magreza mesmo. A bulimia, ela come, tem aquele sentimento de culpa, corre para o banheiro, vai vomitar, vai estimular o vômito. A ortorexia, ela ainda não é classificada como transtorno alimentar, mas ela está muito em vigor a questão agora do tudo é saudável, da vida fitness. As pessoas estão venerando alimentos saudáveis, não como pão porque tem glúten, não como leite porque tem lactose, né? Mesmo sem ter intolerância, tem pessoas que realmente não podem porque tem intolerância, né? A questão da saúde intestinal, a gente precisa avaliar. Mas tem pessoas que não têm essa necessidade e acabam fazendo um terrorismo nutricional mesmo.
um terrorismo nutricional que acaba afetando outras pessoas, né? Ah, você come doce? Não pode, não pode, né? Certo que o excesso de açúcar ele é prejudicial à saúde, né? Mas tem pessoas que realmente demonizam, né, certos alimentos. E isso acaba causando até danos emocionais em outras pessoas. E isso é muito sério, né, gente? Então, esse também, a ortorexia tá sendo estudado, né, como um transtorno alimentar. E a compulsão alimentar, que está relacionada à questão de comer compulsivamente, né, com relação muito ligada à ansiedade, a pessoa fazer dietas restritivas e tirar o que gosta de comer e depois tem episódios de compulsão alimentar. Então, tudo isso afeta, né, essas doenças, esses transtornos. E as causas, também as causas genéticas, a vulnerabilidade sociocultural, vulnerabilidade biológica, vulnerabilidade psicológica. E a palavra pode nos fortalecer. Está lá em Êxodo 23, não terás outros deuses além de mim. Deus alerta a nós sobre isso, né? Então, que nós possamos nos fortalecer contra a nossa mente, contra o nosso desejo pecaminoso, muitas vezes, com essa passagem. E com Hebreus 12, 1, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém. Então, é nisso que nós devemos nos fortalecer, né? E sempre, como eu disse, clamando a Jesus, porque realmente para a gente fugir dos nossos desejos pecaminosos, lutar, é uma luta diária. É uma luta diária, irmãs. Né? A luta com o nosso emocional, a luta contra o nosso meio sociocultural é uma luta diária com relação aos nossos desejos pecaminosos que nós temos, né? Os desejos da carne. E como a nutrição pode ajudar com pessoas que têm transtornos alimentares? Fazendo com que elas entendam as necessidades nutricionais dela, ensinando através de educação nutricional elas a escolherem os alimentos por meio da variedade de alimentos que se tem, e ajudando, né, dando as soluções para comportamentos adequados com relação a alimentos, né, utilizando estratégias. Então, a nutrição pode ajudar, né, o profissional nutricionista pode ajudar dessa seguinte forma, e lógico que necessita de uma equipe multidisciplinar, com psicólogos, psiquiatras, no caso de transtornos alimentares, né, necessita dessa equipe multidisciplinar. Educador físico também é essencial, né, para a questão da nossa saúde, conta da atividade física. E aí nós chegamos à parte inerente da mulher, né? TPM, menopausa, né? O que a palavra diz sobre a mulher, sobre a criação da mulher, né? Lá em Gênesis 2, 21, 22 diz assim: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Olha que lindo! Nós fomos criados de forma totalmente, né, diferenciada da do homem. Nós fomos criados para, né, auxiliar, como eu disse, ao homem, para completá-lo, né? E nós temos as nossas particularidades, e junto conosco veio, né, os nossos hormônios femininos, que veio trazendo também essa situação bastante peculiar. Nós mulheres, nós somos mais sentimentais, né? Nós somos mais sensíveis, nós somos mais emocionais, nossas emoções são a flor da pele, né? Então, entendendo a TPM,
né? A TPM ela ocorre nos 7 dias antes da menstruação, né? Na semana antes da menstruação. Na maioria das mulheres, tem umas que têm distúrbios, como a síndrome do ovário policístico, que vai ser diferente, né? Mas geralmente é isso, 7 dias antes do início do novo ciclo, né? Que é lá na menstruação. Ocorre oscilações hormonais dos hormônios estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, certo? Que causam sintomas físicos, né? Dor de cabeça, o inchaço, a cólica, né? Dores nas pernas, emocionais, fica irritada, ansiedade, né? E também a compulsão por doces, né? Tudo aumenta com relação nesse período, porque os hormônios estão oscilando. Existem, na classificação, 4 tipos de TPM, né? E esses, de acordo com esses 4 tipos, tem geralmente 4 causas diferentes, né? Essa classificação é mais para a questão de estudo e para a questão de estratégias nutricionais e clínicas que vão ser diferentes de acordo com os sintomas, né? Que cada mulher sente. E aí, de acordo com isso, a gente vai ter estratégias nutricionais. Já a menopausa acontece por quê? Porque os hormônios femininos vão diminuindo, né? E aí causa uma série de problemas, como de sintomas, né? Que vai causando ali no climatério e menopausa, que é quando realmente a menstruação para de descer, né? A menopausa, que é o aumento do calor, a irritabilidade, aumento de peso, e aí vem alguns problemas como ansiedade e depressão também por conta dessa queda desses hormônios. E o que fazer? Avaliar de novo, né? E aí vem o consumo de água, vem o consumo de ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, como eu disse, tem uma lista de ingredientes enorme, né? Então, quem quer evitar ao máximo massas refinadas, principalmente de forma isolada, como eu disse, por exemplo, só o pão, né? Ali vai lhe dar uma vontade de comer rapidamente, né? Às vezes a pessoa come 2, 3, 4 pães para poder saciar a fome, né? Então tá sempre incluindo uma proteína, uma fibra. Consumir alimentos como a banana, os peixes, o cacau 100%, né? O chocolate, né, de 70%, é importante porque ele tem o triptofano, que é um aminoácido que vai causar um bem-estar, certo? E também está incluindo as fontes de proteína durante as refeições, né? É importante o consumo de castanhas, amendoim, né? Também, e sementes de linhaça e gergelim também vão melhorar, amenizar esses sintomas, tá? Da TPM, quanto da menopausa também. Grãos de soja, ultimamente a gente sabe que tudo encareceu e a carne também. E a soja, a proteína de soja texturizada é uma opção para estar ou se acrescentando junto à carne moída, né, mais em conta, ou tá se fazendo só também. Só que tem que ter cuidado com o preparo, porque dependendo da forma de preparar, fica com sabor, as pessoas não gostam, né, com sabor residual. Então tem que deixar de molho, né, na água morna por um tempo, olhar sempre como é que é para fazer lá no rótulo, né, tá sempre fazendo de acordo com a instrução. E aí você pode estar acrescentando na carne moída, porque faz render mais e pega o gosto, tempera, né, ali, e é uma opção de estar incluindo na alimentação a soja, certo? A maçã, uvas, melancias, que vai ajudar a questão do inchaço, né, da retenção hídrica, o brócolis e repolho e cebola, né, tem substâncias também, nutrientes importantíssimos que vão ajudar, né, a combater o estresse no nosso corpo. E a cenoura e o inhame. O inhame também, ele é um alimento que ajuda bastante, por ter um nutriente que se assemelha ao hormônio feminino. Então ele ajuda bastante a amenizar os sintomas da menopausa, os sintomas também da TPM, certo? Azeite de oliva, né, extra virgem na alimentação, e também a praticar atividade física, né? Então, as que eu
passei para vocês, né, essas estratégias, né, de se estar lidando com esses alguns problemas comuns em mulheres, né? E aqui eu quero finalizar com um trecho que está lá em Romanos 11, do versículo 33 ao 36, né? Que é o meu desejo que todas nós mulheres possamos louvar sempre a Deus com o nosso corpo, possamos cuidá-lo, né? Como para o Senhor do nosso corpo, sempre com alegria, né? E sempre visando a honra e a glória do nosso Deus, né? E é um hino que está lá, né, em Romanos, que é muito lindo, né? Que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, irmãs, a todos que estão nos assistindo, né, que vocês possam, que o Senhor possa ter falado, né, com vocês. Nós agradecemos a vocês estarem, né, aqui cultuando a Deus conosco, e eu queria convidá-los agora para orar e depois nós encerraremos o culto, certo? Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui te louvando, te adorando, ó Deus. Obrigada, Senhor, que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à falta de internet, ó Deus, o Senhor nos concedeu a graça de estarmos aqui e te cultuarmos, ó Deus, tudo para a tua honra e glória, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe, Pai, com o entendimento da tua palavra, com o entendimento, ó Deus, da tua vontade para a nossa vida. E com isso nós possamos, ó Deus, ser mulheres virtuosas do Senhor, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Quero agradecer ao irmão Aldemir, que nos ajudou aqui, nos auxiliou na transmissão. E a todos tenham uma boa noite.